Phobos é um dos 2 satélites naturais de Marte. É o maior e mais próximo satélite natural de Marte. Com um raio médio de 11,1 km, Phobos é 7,4 vezes mais massivo que a outra lua marciana Deimos. Phobos foi descoberto por Azar Hall em 18 de agosto de 1877, justamente 6 dias após a descoberta de seu parceiro Deimos. Seu nome vem da Grécia Antiga e significa medo. Na mitologia grega, Phobos era filho de Ares, Marte na mitologia romana, e Afrodite. Phobos é, em todo o Sistema Solar, o satélite que orbita mais próximo do planeta-mãe, menos de 6.000 km acima da superfície marciana e orbita Marte 3 vezes ao dia. Encontra-se, por isso, abaixo da órbita síncrona para Marte. Por esse motivo, a sua órbita vai descendo a um ritmo de 1,8 metros por século. Assim, dentro de 30 a 50 milhões de anos pode ocorrer uma de duas coisas: ou Phobos se despenha sobre Marte ou, o que é mais provável, antes que isso aconteça, as forças gravitacionais destruirão o satélite criando um anel à volta de Marte. Também por conta de sua proximidade, ela orbita mais rápido do que a rotação marciana, o que a faz nascer e se pôr 3 vezes por dia. Phobos demora cerca de 7,65 horas a completar uma volta sobre si próprio, que corresponde ao mesmo tempo que leva a completar uma volta ao redor de Marte. Como consequência disso, Phobos tem sempre o mesmo lado voltado para Marte. Os astrônomos supõem que o satélite era provavelmente um asteroide composto de condritos carbonáceos que foi capturado pela força de gravidade do planeta. A outra lua Deimos e também algumas luas de Netuno, acreditam-se também que eram asteroides que foram capturados. Uma curiosidade a respeito de Phobos é que não pode ser visto do extremo norte nem do extremo sul de Marte porque sua órbita é alinhada à linha do Equador. Phobos retém muito pouca massa para ser arredondado sob sua própria gravidade. Phobos não possui atmosfera, devido a pouca massa. É um dos corpos menos refletivos do Sistema Solar, com um albedo de aproximadamente 0,071. Análises de espectro infravermelho mostram que a composição de sua superfície é semelhante à de Marte. Esses resultados levaram à sugestão de que Phobos poderia conter um reservatório de gelo. A densidade de Phobos é muito baixa para conter rocha sólida, e é conhecido por ter alta porosidade. O satélite possui um grande número de crateras. A maior delas é a cratera Stickney, uma grande cratera de impacto com cerca de 9 km de diâmetro. Assim como na cratera de Mimas, Herschel, o impacto que criou Stickney deve ter quase destruído Phobos. As rochas na superfície possuem muitas ranhuras e erosões. Os pesquisadores suspeitam que elas tenham sido formadas por material ejetado no espaço por impactos na superfície de Marte. Foram feitas muitas tentativas para observar possíveis anéis de poeira em Phobos, mas até agora todas falharam. Imagens recentes da Mars Global Surveyor indicam que Phobos é coberto por uma camada de regolito com pelo menos 100 metros de espessura. Supõe-se que tenha sido criada por impactos de outros corpos, mas não se sabe como o material ficou preso a um objeto quase sem gravidade. Deimos é o menor e mais afastado dos 2 satélites naturais de Marte. É, também, uma das menores luas do Sistema Solar. Deimos tem um raio médio de 6,2 km e uma velocidade de escape de 5,7 metros por segundo, 20 km por hora. Além disso, levam 1,26 dias para girar em torno de Marte com uma velocidade orbital média de 1,36 km por segundo. Deimos demora o mesmo tempo a completar uma volta ao redor de Marte, quanto a completar uma volta sobre si próprio. Como consequência disso, Deimos tem sempre o mesmo lado voltado para Marte. A Lua foi descoberta em 12 de agosto de 1877, juntamente com Phobos, o outro satélite de Marte, 6 dias depois, por Azar Hall e fotografado pela Viking 1 em 1977.
Deimos tem um formato bastante irregular e acredita-se que se trate de um asteroide que foi perturbado de sua órbita por Júpiter e que foi capturado pela gravidade de Marte, passando a ser seu satélite. O nome Deimos, pânico, vem de uma figura mitologia grega e é um dos 3 filhos de Ares, Marte na mitologia romana, e Afrodite. Por ser pequeno, Deimos não apresenta uma forma esférica, possuindo dimensões muito irregulares. É composto por rochas ricas em carbono, tal como muitos asteroides, e gelo. A sua superfície apresenta um número razoável de crateras mas, relativamente a Phobos, é muito mais lisa, consequência do preenchimento parcial das crateras com regolito, rochas decompostas. As maiores crateras deste satélite são Swift e Voltaire que medem, aproximadamente, 3 km de diâmetro. Visto de Deimos, Marte surge no céu como um objeto 1000 vezes maior e 400 vezes mais brilhante do que a Lua cheia, como é observada da Terra. Visto de Marte, Deimos surge como um pequeno ponto no céu, difícil de distinguir dos outros astros embora, no seu máximo brilho, possua um brilho equivalente a Vênus, tal como é visto da Terra. Uma simulação de computador e uma análise de dados indicam que Phobos e Deimos se originaram da desintegração de uma Lua muito maior entre 1 e 2,7 bilhões de anos atrás. Apenas 2 formações geológicas em Deimos receberam nomes. As crateras Swift e Voltaire receberam nomes de autores que especularam a existência de luas marcianas antes que elas fossem descobertas. Eclipses solares em Marte. Devido ao pequeno tamanho de Phobos, entre 12 e 14 milhas, e sua rápida movimentação orbital, um observador na superfície de Marte jamais observaria um eclipse por mais que 12 segundos. Phobos leva apenas 7 horas e 39 minutos para orbitar Marte, ao passo que o dia marciano tem uma duração de 24 horas e 37 minutos, o que significa que Phobos pode provocar 2 eclipses por dia marciano. Esses eclipses são eclipses anulares, pois Phobos não é grande ou próximo de Marte o bastante para criar um eclipse total. Deimos é tão pequeno e tão distante de Marte que não é capaz de causar um eclipse. Na melhor das hipóteses, um observador marciano viria um objeto minúsculo passando em frente ao Sol. No próximo episódio, como vocês gostaram do primeiro vídeo, os filmes de ficção nos enganaram, chegou a parte 2, vamos abordar mais temas sobre o espaço que o cinema nos conta de forma equivocada. Até a próxima! Obrigado por assistir. E por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.